Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2024. Hoje eu estou aqui no Campuri de Desbravadores da Paulistana e tomei um momento para nós conversarmos sobre a lição de hoje. E olha que coisa interessante. A lição da semana, ela está trazendo uma temática, uma discussão bem interessante a respeito das controvérsias, a respeito dos pontos de vista diferentes e as consequências e implicações de pensamentos equivocados, arraigados das tradições humanas e através até mesmo das tradições familiares. E Jesus Cristo enfrentou isso no seu dia a dia, durante toda a sua vida, desde menino, até quando ele começa o seu ministério, seu trabalho em favor da humanidade. E interessante que o texto principal da lição é Marcos 2, 27 e 28, onde Jesus deixa claro ali a questão de que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele arremata dizendo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, vai desembocar numa explanação mais detalhada na lição de hoje, que é terça-feira. Antes de a gente discutir exatamente toda a lição, aproveito para dizer para você se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar e comentar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal e que ele possa crescer, assim como o reino de Deus quer crescer no nosso coração. A minha autodescrição hoje, estou usando a camiseta própria do Desbravador, a camiseta de camping. É uma camiseta muito linda, com azul na frente, vermelho de um lado, amarelo com a escrita, como é que está escrito aqui mesmo? Associação Paulistana. A bandeira do Brasil no meu braço direito, a bandeira do Desbravador no braço esquerdo. Uso meu óculos, estou bonito, estou aqui falando do local onde eu estou dormindo e estou acessível a você com a imagem e com o áudio da lição da Escola Sabatina de hoje. Entrando na lição, na terça-feira, o tema da lição de terça-feira é abordado aqui como Jesus contrafazendo as contradições referentes ao sábado. E o texto se detém no Marcos 2, 23 e 24. Eu vou ler aqui para a gente pensar nisso. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Assim, de cara, a gente consegue perceber que o ministério de Jesus não foi uma coisa muito simples e muito fácil, como alguém pode pensar. Ele estava sempre ameaçado, perseguido, questionado para a validade do seu ministério e para as coisas que ele dizia, afirmava e fazia. E todos aqueles que conviveram com Jesus, que no caso aqui os discípulos, também passam a experimentar a mesma experiência de Jesus. Isso traz para mim o seguinte passo, o seguinte fator. Em todos os tempos, não importa a sua cultura, sua idade, seu sexo, sua posição social, é você tomar a decisão de seguir Jesus e fazer o que Jesus faz, o que Jesus pede para fazer, você terá a mesma resistência que Jesus teve aqui neste momento e em vários momentos do seu ministério. Nós temos que ter essa noção. Não é porque eu sigo Jesus que eu estou livre, porque o próprio Jesus não estava livre das acusações. E nós sabemos muito bem quem é que estava por trás, quem é que sempre está por trás do progresso de um ministério, de uma atividade espiritual, quando a gente sai em defesa da palavra de Deus. Sempre podemos ter certeza que a ação de Satanás é para neutralizar o poder do Evangelho.
Jesus não se intimidava. E eu acho que nós também não podemos, não devemos nos intimidar. Eu tiro também um fato bastante interessante a respeito dessa lição de hoje. O sábado foi feito para beneficiar a humanidade. O sábado não foi feito para poder atrapalhar nossa vida, como a gente às vezes vê a má compreensão da observância do sábado, como se fosse, não pode fazer nada. Às vezes é um 8 ou 80, é o extremo. Deus não está nos extremos. Jesus não nos ensina o extremo. Jesus nos ensina o equilíbrio. Então, o sábado ele tem que beneficiar a humanidade. E você vê uma necessidade nítida nos discípulos que caminham com Jesus, sentem fome, não têm o que comer e avistam essas espigas, né? E eles vão colher, eles começam a colher os alimentos na seara. O problema é que era sábado. E nós sabemos que na tradição judaica havia 39 formas de trabalho que eram ditas e interpretadas por eles como transgressão do sábado. Entre estas estava essa aqui. A atitude dos discípulos de colher espigas denotava para eles trabalho por interesse pessoal. Mas aqui nós vemos que a diferença está no fato de que eles estavam saciando a fome. Nós temos que atender às necessidades humanas além e acima do sábado. O sábado não é dia de trabalho para ganho pessoal, para salário, para atividade secular, exercício de atividades escolares, mas sim pensamentos focados em auxílio à humanidade, às necessidades das pessoas. Isso fala muito mais alto. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus é acusado injustamente, porque sempre que ele atua no sábado, as atividades que ele realiza no sábado são fazer o bem. Nós podemos aos sábados também fazer o bem. Podemos sair em visita aos doentes, ir aos hospitais, ir aos orfanatos, visitar a pessoa que faltou na igreja, ajudar, auxiliar alguém que às vezes está acamado e que as coisas domésticas estão tudo atrasadas. A gente pode ali passar a roupa, pode limpar a casa, pode atender a fazer um alimento apropriado, trocar as vestes, dar um banho nessa pessoa. Tudo isso são atividades que correspondem a fazer o bem, sem interesse pessoal, mas no interesse, no bem-estar da outra pessoa. E os acusadores de Jesus, que o acusavam como transgressor do sábado, eles estavam em contrassenso, porque ao mesmo tempo que eles acusavam Jesus de transgredir o sábado, por causa de uma atitude de comer aqueles frutos, aquelas espigas, no dia de sábado, eram os mesmos que naquele mesmo dia estavam tramando um assassinato para tirar a vida do Salvador. Vejam que coisa contrassenso. Muitas vezes, quando a gente aponta o dedo para os outros, a gente se esquece que tem 3 focados para nós e um para cima. Quem é que deve estar vendo tudo isso? Deus. Então, não podemos permitir que o sábado se torne uma questão de controvérsia. Tomar muito cuidado para não ser esse instrumento. E quando alguém nos acusar, quer seja de qualquer outra denominação, ou de fanáticos, ou de preguiçosos, ou de fariseus, ou de negligência, lembremos-nos, Jesus foi acusado e por trás está o inimigo das nossas almas. Não permitamos jamais que nada assim nos atrapalhe da nossa adoração a Deus no sábado e o cumprimento do propósito principal do sábado, que é ajudar as pessoas, é atender às necessidades humanas. Não gaste as horas do sábado dormindo o tempo todo. Descanse as horas suficientes, mas sempre se ocupe numa atividade de lazer entre família, para o bem dos próprios filhos, para o bem da sua família. Horas de comunhão com Deus, horas de lazer no meio da natureza e horas de atividades de benfeitoria para a humanidade.
É esse o espírito do sábado. Nada de controvérsias. Vamos orar. Senhor, nos ajude a entrar em harmonia com os nossos pensamentos e sempre fazer o equilíbrio entre a guarda do sábado e o bem-estar da humanidade. Deus espera de nós que nós façamos o nosso melhor para atender as pessoas, mesmo que seja aos sábados. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?